Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia para meditar nas Escrituras, mais um dia para meditar na obra das mãos de Deus, em sua vontade. Mais um dia para conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Amém? Sejam bem-vindos, Marquinhos, meu irmão, mãezinha, sejam todos bem-vindos para mais essa live. Vamos meditar hoje no livro de Jeremias, um livro muito forte, meu Deus do céu. Eu creio que Deus tem muito para nos ensinar. Já quero agradecer a participação de vocês, que Deus abençoe, viu? Vamos começar com uma oração para que Jesus conduza todas as coisas, amém? Senhor Jesus, tudo é por ti, tudo é para ti, tu é a glória. Essa live, tudo que acontece aqui, Senhor, não é, ó Deus, com objetivos humanos, de corações corrompidos, é, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor tem nos designado a fazer. O Senhor nos chamou por profeta às nações e nós queremos declarar a Tua palavra nesta cidade, aonde quer que o Senhor nos enviar. Pai, eu lhe peço por cada irmão que vai entrar nessa live, que vai assistir mais tarde, pela minha vida, Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, que o nosso coração não seja teimoso ou rebelde, mas que nós estejamos atentos à Tua palavra, para que nós venhamos de fato ser transformados por ela. Abençoa tudo que for dito aqui, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento, entendimento, revelação daquilo que a nossa mente, Senhor, puramente física não pode alcançar, mas pela mente de Cristo que nós temos, por meio do Espírito que habita em nós, nos permita, Senhor, nos aprofundar nas riquezas da Tua glória, em nome de Jesus, amém? Chiquinha, seja bem-vinda, Deus abençoe a senhora. Hoje nós vamos meditar em 4 capítulos da Bíblia, né? Que é o livro de Jeremias, 4, 5, 6 e 7, né? E assim eu devo ir de 4 em 4 até o final da semana para a gente ficar em dia com a leitura bíblica diária. Como a gente não vem no final de semana, alguns dias a gente vai ter que meditar em mais capítulos, né? Para ficarmos sempre aí juntinho com a leitura bíblica no final do ano. Se Jesus permitir, nos der saúde, força e vida nesta terra, nós vamos terminar a Bíblia toda e de meditar e de falar sobre ela. Amém? Cacá, bem-vinda, Deus abençoa. Vamos começar então com Jeremias capítulo 4. A mensagem de Jeremias, gente, lembrando o contexto que o profeta vive, ele vive num contexto muito crítico, onde Israel está vivendo uma corrupção espiritual e também de injustiça social. Israel tá se corrompendo cada vez mais até que vá chegar ao exílio, onde o próprio profeta vai vivenciar, diferente de Isaías, que prega exílio, destruição, que vai vir do norte, mas que não vê isso na sua própria vida e ministério. Jeremias vai presenciar o cerco, a fome, a guerra, vai presenciar a derrota de Jerusalém, a destruição do templo. Só que antes que as pessoas consigam perceber isso, ele já ouve, ele já vê. Nós, como pessoas espirituais, muitas das vezes nós vamos falar sobre isso. Olha, Jesus vai voltar e as pessoas vão, quê? Acho que tá ficando doido. O mundo é isso que nós estamos vendo aqui, é paz e cada um por si e Deus por todos. E não é assim, né? Nós sabemos que existe um Deus que vai vir, Jesus vai vir, vai julgar a terra. Só que nós vemos isso com olhos espirituais. Jeremias já via o cerco, já via a destruição, só que não acontecia nada enquanto ele falava aquilo. Ele falava de uma iminente destruição enquanto tá todo mundo bem, gente. O povo comprava, vendia, casava, dava-se em casamento. Tá tudo bem, Jeremias. A gente peca, mas depois a gente oferece sacrifício, vai pro templo e tá tudo certo. E Jeremias, não, vai vir guerra, vai vir fome, vai vir destruição, tem morte chegando, eu consigo ver. Inclusive no capítulo 4 ele fala, meu coração, estou contorcendo de dor. Meu coração se angustia dentro de mim, eu fico inquieto. E as pessoas não conseguiam entender por que Jeremias está assim, sendo que está tudo bem. A mensagem de Jeremias é uma mensagem de juízo, gente. Vai vir um tempo. Se vocês não se arrependerem agora, Deus não vai poupar vocês, mesmo que vocês sejam a filha amada, como está lá no capítulo 6. Vocês são filha amada, mas vão ser destruídos se vocês não se arrependerem. Então, obviamente, que não era uma mensagem que as pessoas querem ouvir, né? Obviamente que você tá bem lá, você vive
Você tem lá seus ídolos, mas sua vida tá correndo bem, aparentemente bem. E aí chega uma pessoa te falando uma palavra dura como essa, qual que é geralmente a nossa... O que geralmente vem no nosso coração, né? Ai, que batida essa pessoa. Não é? Quando você tá lá vivendo a sua superficialidade espiritual e chega alguém falando de morrer para Cristo, de missão, de ler a Bíblia todo dia e de gastar tempo pro evangelho, aí você fala, ai, né? A pessoa que... Você não. Nós não. Mas a pessoa que tá fria ou que tá morta espiritualmente, quando alguém começa a falar uma palavra de juízo, é óbvio que essa palavra não é bem recebida. É assim que é o contexto do livro de Jeremias. Ele vai chamar o povo para o arrependimento, ele vai chamar o povo para a mudança de vida. Nós vamos ver no capítulo 4 uma frase muito linda, que é a circuncisão do coração. Mas nós vamos chegar lá. Deixa eu cumprimentar as pessoas que foram chegando aqui. A Ivonete que entrou, querida, seja bem-vinda. A tia Má que tá aqui também. Beijo, tia, saudade de você. E a Mônica. Oi, Mônica. Que prazer ter você aqui conosco, viu, amada? Jesus te abençoe também. Então, o que nós vamos entender, gente, no capítulo 4? Jeremias vai começar, então, com esse discurso de arrependam-se, ou senão vai vir juízo e vai vir destruição, né? Ele começa a falar assim, olha, da parte de Deus. Ele diz assim, diz o Senhor, se quisesse, poderia voltar para mim. Você jogaria fora seus ídolos detestáveis e nunca mais se desviaria. Quando jurasse pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, poderia fazê-lo em verdade, justiça e retidão. Então você seria uma bênção para todas as nações. E todos os povos viriam e louvariam o meu nome. O que Deus está falando aqui através do profeta Jeremias? Israel, se você deixasse os seus ídolos, se você abrisse mão dessas abominações que te afastam de mim, se você se voltasse para mim em justiça, em verdade, em retidão, se você fizesse o que é certo para me agradar, tivesse comunhão comigo, eu cumpriria aquilo que eu falei lá com Abraão. O que Deus falou para Abraão? De ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus tinha um plano para Israel, para que através de Israel todas as nações do mundo fossem abençoadas. E Deus está falando, Israel, se você se voltasse para mim, se eu fosse o seu Deus, se não houvesse o seu pecado, tua abominação entre mim e ti, se você jurasse pelo meu nome, mas o fizesse em verdade, justiça e retidão, você seria uma bênção para todas as nações. E assim, nós vamos ver esse versículo tão importante, é muito interessante, o versículo 3 fala assim, arem a terra, passem o arado na terra. Nós falamos sobre como o nosso coração não pode ser uma terra seca, endurecida, mas uma terra arada, fofa, preparada para receber a semente da palavra. Mas aí Deus já fala no versículo 3 assim, olha, não desperdice suas sementes entre os espinhos. Da onde que nós temos lançado as nossas sementes? Será que nós temos sido intencionais ou será que nós temos sido como aqueles que na parábola do semeador deixaram que a semente crescesse entre os espinhos? O que é o espinho? As preocupações dessa vida, a ganância, o amor aos prazeres, essas coisas, o espinho cresce e abafa a semente. E essa semente não pode germinar. Qual que é a semente? É a palavra de Deus. Então Deus está dizendo assim, olha, não desperdice a semente entre os espinhos e volta para mim de todo o coração. E aí esse versículo que é um dos mais lindos, né, que é o versículo 4, que fala assim, olha, removam os obstáculos do seu coração e mudem a sua atitude. Deixa eu falar na versão mais tradicional. Fala assim, olha, circuncidai-vos os prepúcios do vosso coração. O que significa isso aqui? Qual que é a implicação? Eu estou lendo na Bíblia, na versão NVT, que é uma versão mais atualizada, aonde ela não é uma tradução literal de cada palavra, do hebraico, né, para o português, do grego para o português. É uma versão que tem a interpretação daqueles que traduziram, né? Mas quando a gente pega as versões mais antigas, a gente vai ver falar assim, olha, vocês têm que circuncidar, mas é o prepúcio do vosso coração. Então vamos lembrar, qual que era a aliança que Deus fez com Abraão, para que através de Abraão e de Israel, né, que seria a descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam benditas. Deus falou, vocês vão fazer uma aliança comigo, eu vou ser o teu Deus e vocês serão meu povo peculiar. Essa aliança, ela vai ter algo que é visível nela. O que é visível nessa aliança? Essa aliança que é espiritual, que vem do coração de vocês,
vai se tornar visível através de uma prática, que é a prática da circuncisão. Oi, Ideia, seja bem-vinda, minha amiga. Como é que você está hoje? Espero que você esteja melhor, viu? Beijo. O que Deus mandou? Olha, o sinal dessa aliança que vocês devem fazer de coração, o sinal visível, é que os homens devem cortar a pele do prepúcio, do órgão masculino, né? Do órgão sexual masculino. Então, todo homem judeu que vinha da linhagem ali de Abraão, né? Obviamente por isso eles eram judeus, eles tinham que cortar aquela pele e aquele prepúcio. Então este era o sinal visível de que eles tinham uma aliança com Deus. Só que tinha um problema que estava acontecendo aqui em Israel no período de Jeremias. As pessoas elas tinham a aparência exterior de que tinham uma aliança com Deus, mas o seu coração estava corrompido. Eles não tinham uma devoção sincera e genuína a Deus. Eles viviam uma religião falsa e superficial. Eles apenas cumpriam a parte da aliança naquilo que diz respeito aos rituais. E Deus está dizendo, olha, agora é hora de vocês circuncidar, mais do que os prepúcios do órgão sexual masculino, circuncidar o coração. O que significa isso? Uma conversão genuína, que vem de dentro para fora. Eu não preciso dos seus holocaustos, eu não preciso do seu sacrifício, eu preciso que você ande em retidão, justiça e verdade. Deus está alinhando aqui, olha, vocês estão vindo sacrificar no templo, vocês estão circuncidando seus filhos ao 8º dia, que é a lei, vocês vivem o ritual levítico, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês não me adoram com uma devoção exclusiva, vocês me adoram apenas por segurança. A gente vai ver isso num dos capítulos mais pra frente, quando Deus vai falar assim, olha, vocês adoram a Baal e depois vem pro templo e fala, estamos seguros. E Deus está dizendo, não, tá tudo errado. Circuncidem o vosso coração. E como que a gente pode aplicar isso para nossa vida hoje? Não adianta eu ir no culto na sexta e no domingo. Se quando eu saio do culto, eu já falo mal dos meus irmãos. Eu tenho dificuldade para perdoar. Eu não tenho sequer preocupação com os pobres, com os órfãos, com as viúvas. Eu não tô nem aí para os necessitados, desde que minha comida, meu arroz, meu feijão, minha carne esteja em dia. As pessoas que estão em necessidade, que o problema é dela, que o mundo é mau, cada um por si, Deus por todo. Novamente, essa frase não é bíblica. Deus está dizendo, vocês dizem que me servem, mas não fazem o que eu mando. Isso é muito forte. Então, Deus está aqui através do profeta Jeremias, abrindo uma oportunidade para as pessoas, arrependam-se. Arrependam-se e voltem para o evangelho genuíno. Gente, tem uma coisa que a gente precisa voltar, é a prática do evangelho genuíno. Aonde a gente não apenas ouve mensagens bonitas, aonde a gente não apenas ouve canções bonitas, mas a gente pratica a Bíblia. Onde a gente lê a Bíblia, tem um relacionamento íntimo com a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós falamos, mas não vivemos. É necessário colocar em prática. Amém? Não adianta só ir para o culto no final de semana. Tem que viver o culto todos os dias. O culto começa quando a gente acorda. Amém? Então a Bíblia vai dizer assim, olha, vocês circuncidem o prepúcio do vosso coração, do contrário, por causa dos seus pecados, das suas transgressões, a minha ira vai vir como fogo. O que Deus está dizendo? Vai vir juízo. Vai vir juízo. Irmã Rose, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoa. Espero que vocês estejam bem, viu? E aí Deus começa a falar, olha, se vocês não se arrependerem, vai vir do norte. Lembrando que a Babilônia, né, viria de fato do norte. Vai vir do norte um leão, um destruidor de nações, e vai devastar a sua terra. Então, vistam roupas de luto, chorem e lamente, pois a ira ardente do Senhor ainda está sobre nós. Isso é muito importante, né? Tem até um versículo em Joel que vai falar isso também. Sacerdotes, vistam roupas de luto, lamentem, chorem, chorem. Às vezes eu me pergunto, Senhor, será que a gente está rindo quando a gente deveria estar chorando? O que significa isso? Será que a gente está aqui, ó, a paz, tá tudo certo, quando a gente devia estar se humilhando em favor do Brasil?
Gente, tá acontecendo tanta coisa. Hoje de manhã eu fiquei, meu Deus, eu preciso me posicionar em oração. Tem tanta injustiça. O diabo tá tentando levantar um regime autoritário no Brasil. E se nós não nos levantarmos em oração, irmãos, daqui a pouco não vai ter live como essa não vai ter igreja aberta não. Se a gente não se posicionar em oração, daqui a pouco vai vir um regime autoritário, ditador sobre nós, que vai impedir a circulação da palavra de Deus. Se nós não nos posicionarmos em oração, saímos da nossa bolha, do nosso mundinho de Deus, me dá minha casa própria e meu carro do ano, por favor. E não se atentar para o que está acontecendo no governo, com a injustiça, com os necessitados. Se a gente não se atentar, o mal vai vir assim, ó. Ontem eu brinquei uma coisa e hoje eu estava pensando, será que eu deveria ter brincado sobre isso? Porque eu fui pregar e eu falei assim, olha, a gente tem que ter paz. A gente tem que ter paz. Mesmo em meio à guerra nós temos que ter paz. Sabe, tem pessoas que ficam extremamente angustiados, por exemplo, porque pode vir a Terceira Guerra Mundial. E a gente tem que ter paz. Até porque, aí nessa hora que eu brinquei, eu falei assim, até porque tem gente que fica assim, ai meu Deus, e se nossos maridos forem enviados para a guerra? Aí nessa hora eu brinquei, ainda bem que são os homens que são enviados. E todo mundo riu. Aí quando foi hoje eu recebi uma mensagem de uma moça falando comigo, olha, você pode entrar em oração pelo nosso sobrinho que tá lá na Ucrânia e foi convocado para a linha de frente da guerra. Eu falei, oh Deus, é tão fácil falar. É tão fácil falar. Eu sei, gente, que o Espírito Santo nos dá paz. Mesmo se for necessário, se chegar o tempo em que nossos maridos, que os nossos homens tiverem que ir para a guerra, e ainda que eles morram, por mais difícil que seja falar sobre isso, nós cremos que Deus continua no controle, nós cremos na eternidade, nós cremos em tudo isso, mas muitas vezes a gente tá rindo de coisas que era pra gente estar chorando. Eu ri ontem, ainda bem que são os homens que vão. E hoje eu recebi uma mensagem de alguém que falava, por favor, nossa família está acabada, de dor, de tristeza, porque nós ligamos para ele se despediu, a gente tá aqui esperando, porque vai ter uma reunião do Trump com o Zelensky, que é o presidente lá da Ucrânia, e nós queremos que acabe a guerra. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não me lembro de orar para que essa guerra acabasse, não fervorosamente. E Deus colocou uma palavra no meu coração, Ele faz cessar as guerras. E eu comecei, Senhor, faz cessar as guerras. Às vezes a gente não percebe que tem gente morrendo e a gente tá aqui com os nossos mundinhos, com a nossa vidinha, desde que tenha meu croissant, desde que não falte o meu biscoitinho de queijo todas as manhãs. E tem pessoas morrendo e nós não estamos orando como nós deveríamos. É hora de despertar. Amém? Hoje eu vi o Silas Malafaia falando também que foi colocado no inquérito pelo STF, que foi algo injusto, que o STF quer calar a igreja. Eu não estudei sobre esse tema para falar ao certo. O que aconteceu, gente? Eu só sei de uma coisa, tem muita coisa acontecendo e a igreja tem que se posicionar. A gente tem que tomar uma decisão. Qual lado que a gente tá? Para que a gente ora? Será que temos orado pelo Brasil? Jeremias chora pelo seu povo. Olha só, o versículo 19, como eu falei, ele está dizendo, meu coração se contorce de dor. Eu estou inquieto porque consigo ouvir o som das trombetas. Tá todo mundo rindo, mas Jeremias consegue ouvir as trombetas. Jeremias, por causa do Espírito Santo revelando a ele consegue ver as rampas de acesso. Ele consegue ver o cerco, os soldados, os batalhões, as mortes, ele consegue ver. Tá todo mundo bem, mas Jeremias anda no profético. Nós temos que andar no profético. Não sabemos o dia de amanhã, mas qual que é a palavra de Deus? O que Deus quer falar para as pessoas? Ah, mas Lorena, as pessoas não vão aceitar, mas nós vamos pregar mesmo assim. Amém? Vamos orar pelo Brasil. A ideia, Deus colocou no meu coração para jejuar. E aí eu falei assim, vou esperar um pouquinho, porque eu vim de uma enfermidade. Mas quando você mandou lá no grupo hoje sobre jejuar pelo Brasil, foi uma confirmação no meu coração. Eu creio que é tempo da igreja se levantar para jejuar, não para conquistar coisas, não para que Deus abençoe o ministério dela, mas pelo Brasil, pelas almas.
Amém? Depois nós conversamos mais sobre isso. Marília, seja bem-vinda à paz do Senhor Jesus. Amada, que Jesus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Deixa eu só ver se eu cumprimentei. Todo mundo tá aqui? Cumprimentei. Amém. Então vamos continuar? É interessante porque eu falei sobre como Jeremias consegue ver que a calamidade se aproxima e ouvir. O versículo 31 do capítulo 4, ele diz: ouço gritos. Olha isso. Ouço gritos. Só que estava tudo bem, gente. Os profetas falavam assim, ó, paz, paz. Vai ter paz. Esse é o templo do Senhor, é o templo de Yahvé. Tamo protegidos, gente. Vai ter paz. E só que Jeremias consegue ouvir o grito. Os gritos das pessoas, como de uma mulher em trabalho de parto. É a bela Sião que grita ofegante: socorro, estão me matando. Versículo 31 do capítulo 4. Capítulo 5, os pecados de Judá. Continua então esse tom urgente, onde Jeremias vai chamar a nação para o arrependimento. E ele diz assim, olha... O versículo 1, Edmundo até comentou sobre ele, né? Que fala assim, olha, corram por todas as ruas de Jerusalém, diz o Senhor. Procurem por toda parte. Busquem em cada lugar. Se encontrarem ao menos uma pessoa justa e honesta, não destruirei a cidade. O que Deus está falando? Olha, todos estão corrompidos. Todos se desviaram. Todos se deixaram levar pela maldade, pela dureza de seu coração. Não encontro uma pessoa justa sequer. Contudo, mesmo quando estão sob juramento e declaram tão certo como vive o Senhor, continuam a mentir. O povo mentia. A Bíblia diz assim, olha, versículo 3, Senhor, tu procuras honestidade. Feriste teu povo, mas eles não se importam. Tu os esmagastes, mas eles se recusam a ser corrigidos. São teimosos, duros como pedra. Não querem se arrepender. Deixa eu ver que eu acho que eu deixei passar uma parte aqui. Deixei passar uma parte que eu queria comentar com vocês. Que fala assim, olha. No versículo 10 eu achei um pouco enigmático isso. Porque o Jeremias fala assim. Então eu disse. Ó soberano Senhor, o povo foi enganado por aquilo que dissestes. Pois tu prometestes paz a Jerusalém, mas a espada está em nossa garganta. Eu pesquisei em vários lugares porque eu não entendi muito bem. Quando eu li a primeira vez. A Bíblia vai dizer assim, que o próprio Jeremias vira-se para Deus e fala, Senhor, o Senhor nos enganou. O Senhor enganou o teu povo com aquilo que o Senhor disse. Porque o Senhor disse, o Senhor prometeu paz para Jerusalém. Aqui a gente vai ver que o profeta, quando eu pesquisei sobre o livro de Jeremias, falava muito sobre isso, a humanidade do profeta. A Bíblia deixa claro como que Jeremias era homem como nós, por mais que Deus desse para ele o extraordinário de contemplar o futuro, de andar no profético, de falar a palavra de Deus. Jeremias, ele era ser humano, então quando ele vê tudo isso, ele fica mal, ele chora, ele lamenta, ele pensa em desistir, como nós falamos na última live. E aqui a gente vai ver que Jeremias está frustrado. Porque ele está vendo a destruição. E aí ele fala para Deus, ele questiona a Deus, ele fala, Deus, o Senhor nos enganou. O Senhor prometeu paz, mas a gente está vivendo guerra. Então Deus vai responder Jeremias. No próprio capítulo 4 a gente vê que Deus vai explicar. Olha, versículo 18. Suas próprias ações trouxeram isso sobre vocês. É um castigo amargo que atinge o seu coração. Jeremias estava achando que Deus estava... ele estava frustrado ali porque a palavra de Deus era de paz, mas a palavra de Deus era de paz. Quem mudou o destino deles foram eles mesmos. Deus está dizendo, a culpa não é minha por aquilo que está acontecendo com vocês. Vocês estão sofrendo por causa das suas próprias ações. Eu amo isso, sabe? Eu amo quando a gente demonstra a nossa fragilidade, a nossa humanidade. Jeremias não escondeu que ele questionou a Deus. Olha o que Jeremias tá colocando diante de Deus. O Senhor nos enganou. Olha que sério. E eles não deixaram. Eles não, vamos tirar esse trecho da escritura porque isso aqui vai ficar feio para o profeta? Não, vamos deixar. Deus quer que nós vejamos que as pessoas, todos nós, estamos passíveis, né, de padecer frustração, de ficar chateado, de não entender algo que Deus nos diz ou que Deus nos manda dizer.
E tá tudo bem, desde que o nosso coração esteja circuncidado, de que a nossa devoção não seja tirada, desde eu não entendo, mas eu não vou te abandonar, Senhor, tu és o meu Deus. Eu não entendo, eu até acho um pouco injusto, mas o Senhor continua sendo o meu Deus. Eu amo isso, essa humanidade que Deus deixa claro, todos. Moisés, quando não entrou na terra prometida, e aí a Bíblia diz que Moisés vira para o Senhor e fala assim: ô Senhor, por favor, deixa eu entrar lá. Nosso Deus, tudo que eu vivi com o povo, 40 anos nesse deserto, né? E a Bíblia diz que ao Moisés insistir, Deus fala: basta, não fala mais comigo sobre isso. Não quero saber mais dessa conversa. Moisés era ser humano como nós, passivo de sofrer frustração, de ficar chateado. O que aconteceu, que é importante, que não pode... eu me frustrei, por isso que eu abandonei a Deus. Não. O que não pode acontecer é nós abrirmos mão de servi-lo, abrirmos mão de obedecê-lo, abrirmos mão de adorar, mesmo quando a gente não entende. Amém, gente? Capítulo 5. Então a gente já começou, né, o capítulo 5, e aí continua falando assim, olha, eu acho interessante porque o Jeremias fala no versículo 4 assim: então eu pensei, os pobres não vão entender isso mesmo. Eu não vou falar essa palavra para os pobres. Por quê? Quem são esses pobres que ele quer dizer? São os ignorantes, aqueles que não têm acesso à palavra, aqueles que não entendem qual que é o caminho do Senhor e qual que é a justiça que ele exige. Então, irei aos seus líderes e falarei com eles. O que Jeremias está dizendo? Ao invés de proclamar essa mensagem para os pobres, aqueles que não entendem, aqueles que têm ignorância quanto às coisas de Deus, que não conhecem os caminhos do Senhor, eu vou falar direto com os líderes, aqueles que têm acesso à palavra de Deus, que sabem o que é certo e o que é errado. É muito importante isso e é muito sério, né? Como que a liderança, ela tem que ser uma liderança justa e reta e íntegra. Porque a liderança tem a capacidade de arrastar juntamente com ela multidões, tanto para Jesus quanto para o inferno. Uma liderança, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente escolhe para ser os nossos líderes. Né? Deus não nos obriga a ficar em lugares cuja liderança é corrupta. Às vezes por causa dessa ideia de que eu não posso fazer nada, que Deus que aplica a justiça, eu tenho que ficar aqui porque ele é meu pastor. Mas peraí, ele prega amor e bate na esposa e aí você tem medo de sair dessa igreja. Em nome de Jesus. Os líderes somos nós que escolhemos. É claro que é o Espírito Santo quem vai nos direcionar, porque a gente não consegue ver todas as coisas. Mas se você está vendo uma liderança corrompida, se você está vendo que está faltando integridade, eu não estou falando uma liderança perfeita, que não existe, mas uma liderança que não produz fruto, inclusive ontem eu preguei sobre isso. Jesus vai advertir os seus discípulos ao seguinte: existem falsos profetas. Eles se vestem como ovelhas, mas eles são lobos, devoradores. Como você vai descobrir se são verdadeiros ou falsos? Pelos frutos. Uma árvore boa não produz fruto mau. E uma árvore má não produz fruto bom. Você vai conhecer pelos frutos. E qual que é o fruto do Espírito? É amor, é alegria, é paz, é benignidade, bondade, paciência, fé, mansidão e domínio próprio. Então, cuidado com a liderança. Jeremias está falando, eu vou direto na liderança, porque se a liderança de Israel se posicionar, todo o povo vai atrás. Foi assim com Josias, foi assim com Ezequias, foi assim com Asa, reis que se posicionaram para restaurar a aliança. E aí eles restauraram ali a aliança, tiraram as abominações do templo, quebraram os altares idólatras, e aí todo o povo foi junto. Olha como que uma liderança tem influência, né, gente? Que Deus nos ajude. Então a Bíblia diz assim, olha, Jeremias fala, eu não vou falar com o povo que é ignorante, vou falar com os líderes. Então irei aos líderes e falarei com eles. Por quê? Porque eles conhecem os caminhos do Senhor e entendem o que é a justiça que Deus exige. Mas os líderes também, de comum acordo, livraram-se do jugo de Deus e quebraram as suas correntes. Ou seja, eles quebraram o compromisso com Deus. Aí agora, o que vai acontecer? Vai vir um leão que vai atacar, um lobo que vai destruir, um leopardo que vai ficar estreita, porque a rebeldia é grande e muitos são os seus
pecados. Aí começa a falar que os próprios filhos, né, do povo de Israel, os filhos da liderança, quer dizer, se afastaram, se reuniram para ir em prostíbulos, adoraram outros deuses. Aí Deus diz: como não vou me vingar de uma nação como essa? E aí a gente vai ver que Deus vai falar: cortem os ramos das videiras, pois essa gente não pertence ao Senhor. João 15, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Qualquer ramo que estiver em mim, se ele não produzir fruto, o que vai acontecer? Vai ser arrancado. A árvore que não produz fruto, ela é jogada, ela é lançada para o fogo, para ser queimada. Mas e a vara que produz fruto? Essa vai ser podada, para que ela dê mais fruto ainda. Aqui a Bíblia vai dizer: cortem os ramos das videiras, pois essa gente não pertence ao Senhor. Quem pertence a Jesus permanece nele. Amém? E a Bíblia diz: porque sem mim nada podeis fazer. Se nós não estivermos na videira, nós não vamos conseguir fazer nada, gente. Porque Jesus é a videira. Aquele que tiver em Jesus vai produzir muito fruto, e frutos eternos, frutos que permanecem. O povo de Israel e o povo de Judá têm me traído, diz o Senhor. Mentiram a respeito do Senhor e disseram: não, ele não vai nos incomodar, não vai ter calamidade, não vai ter guerra, não vai ter fome. Tá vendo? O povo tá assim: não, gente, tá de boa. Esse negócio aí que Jeremias está falando, que vai ter guerra, que Deus vai nos punir, não tem nada disso não, gente. Deus não vai nos punir não, Deus é amor. Já escutou uma mensagem dessa? Pode continuar no seu pecado, Deus é amor, e é amor. O que importa é o amor. A Bíblia diz que, aqui nessa versão, fala que os profetas são tagarelas, que não falam em nome de Deus. Sua palavra é como vento, em outra versão vai falar. Aí a Bíblia vai dar aí nós vamos ver que o profeta Jeremias vai falar sobre essa mensagem de juízo. Então vocês vão ver, vai vir um exército com guerreiros valentes, vai destruir vocês completamente. Vocês vão ser enviados, assim como vocês se entregaram a deuses que vieram de outras terras, deuses estrangeiros, vocês também vão servir a deuses estrangeiros em uma terra que não é a de vocês. O que Deus está dizendo? Vai vir o cerco e vocês vão sair da terra de vocês. Vocês vão ser exilados. Deixa eu ver se eu pulo esse restinho aqui. Olha que esse finalzinho do versículo 5 fala assim: olha, como uma gaiola cheia de pássaro, a casa deles, de quem? Do povo que se afastou de Deus, a casa deles é cheia de trama perversa, por isso são poderosos e ricos. Deixa eu ver aqui. Se é do povo mesmo. No meio do meu povo existem homens perversos que espreitam suas vítimas. Isso, tá falando do meio do povo, tem essas pessoas, né? Que são poderosas e ricas, são pessoas gordas e de aparência saudável, suas maldades não têm limite. Não querem fazer justiça aos órfãos e negam o direito dos pobres. O que farão, porém, quando o fim chegar? Meu Deus. E aí no capítulo 6 nós vamos ver assim: toquem a trombeta. Em outra parte também fala sobre a trombeta. O que é a trombeta? A trombeta é o sinal, é a advertência de que está vindo guerra. Jeremias está falando assim: olha, pode trocar a trombeta em Tecoa, porque está vindo um exército. O que ele está dizendo? Se preparem, se arrependam. A trombeta vai soar e o juízo vai vir. Nós só temos agora para tomar nossas decisões. Olha como que é pontual essa palavra. Vai tocar uma trombeta, a voz do arcanjo. Uma trombeta vai soar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Se preparem para essa trombeta. Vivam uma vida justa e reta diante de Deus. Deixem que o Espírito Santo trabalhe e conduza o coração de vocês, transformando-os à imagem de Cristo. Deixe que o Espírito Santo produza o fruto do amor, da alegria, da paz, da paciência, da bondade, benignidade, da mansidão, domínio próprio, da fé. Deixe o Espírito Santo trabalhar, porque o dia que essa trombeta tocar, se vocês não estiverem preparados, vocês vão sofrer o juízo, o castigo de Deus. Essa mensagem tem que ter nos nossos lábios, irmãos. Assim como Jeremias pregava que vai vir juízo, que Deus vai vir para castigar os maus, aqueles que não se arrependeram, que não receberam o sangue de Jesus, seu filho, para que sejam justificados. Essa é a mensagem que a gente fala. Somos como Jeremias. Somos profetas do Altíssimo. Amém? O versículo 2 fala assim: ó Sião, você é minha bela e delicada filha, mas eu a destruirei.
Olha isso. Você é minha bela e delicada filha, mas eu te destruirei. Ouça essa advertência, Jerusalém, ou me afastarei de você. Ouça para que eu não a transforme num monte de ruína. Continua então, né, uma mensagem de advertência, fala só, eu tô falando, mas vocês não ouvem. Deus sempre deixa claro que no decorrer desse tempo, quando Israel, inclusive nós falamos sobre isso quando a gente leu Reis e Crônicas, quando a gente lê os livros históricos, sempre quando chegava na época do exílio, Deus falava assim, eu adverti por meio dos profetas. Lembra? Nós estamos lendo os profetas agora. Deus está dizendo assim, olha, eu adverti, mas vocês não ouviram. Deus, gente, nunca nos castiga assim, porque a ira dele, ela não é uma ira impensada. A ira, muito pelo contrário, Deus é longânimo. Ele não, do nada, quer saber? Tô irado, vou destruir a terra, vou enviar um meteoro que vai destruir tudo, vai acabar com tudo. Não. Deus não é como nós que tem os seus repentes. Deus não é como nós que muitas das vezes somos explosivos. Não, Deus é manso. A destruição que Jerusalém chegou passou por um período onde eles tiveram a oportunidade de se arrepender, para que não fossem destruídos. Deus enviou profetas e profetas e profetas, só que o povo tampou seus ouvidos. Versículo 10 fala assim, a quem darei essa advertência? Quem ouvirá quando eu falar? Seus ouvidos estão tampados e não conseguem escutar. Desprezam a palavra do Senhor e detestam ouvi-la. Eu louvo a Deus pela vida dessas 8 pessoas que estão aqui online. Vocês são pessoas diferenciadas que Deus quer usar para proclamar o Evangelho. Mas a verdade é que no mundo lá fora, as pessoas não querem live de ouvir a palavra de Deus. As pessoas não, gente, pelo amor de Deus. TikTok, as pessoas fazem live de coisas ridículas e ajuntam multidões. As pessoas não querem, muitas das vezes. É isso que está acontecendo. Desprezam a palavra do Senhor e detestam ouvi-la. Mas vocês não. Vocês estão vendo a live depois também. Deixa eu mandar um beijo para Dona Leni. Beijo, Dona Leni. Olha como é que a senhora não se enquadra nesse povo aqui que despreza a palavra de Deus e que não quer ouvir. A senhora se dispôs a ouvir. E que essa palavra seja como uma semente plantada numa terra boa, que ela venha frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Mas as pessoas não querem ouvir a palavra. Não é verdade? Não vem com essa conversa não. Não, você está muito fanática, não vai ter nada disso. Mas vai ter, né? Vamos lá. A Bíblia diz assim, versículo 13 do capítulo 6. Desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Desde os profetas até os sacerdotes, são todos impostores. Olha isso, as pessoas todas gananciosas, preocupadas com ajuntar. A Deia disse em tempo real essa mensagem, né, Deia? Como as pessoas não têm ouvido, verdade. Como as pessoas não têm ouvido. Mas Deus está usando os profetas, né? Mas um dia diante de Deus, no seu trono, quando elas falarem assim, olha, não, eu que não sabia que era isso que tinha que fazer, não. Deus vai falar, não, tinha a live da Lorena, tinha a pregação da Andréia, tinha a Cacá, tinha o Marquinhos falando, tinha todos vocês estão aí online falando. A Bíblia diz que os livros vão ser abertos. Ninguém vai ter desculpa nenhuma, nenhum argumento, porque vai estar tudo lá. Amém? Ela ama, né, mãe? Que bom, eu fico muito feliz que ela gosta de ver as lives. Que lindo, que privilégio que eu me sinto, viu, Dona Leni? A Cacá disse, louva a Deus também pela sua vida, amém. Glória a Deus, vamos seguir firme nesse propósito, gente, de divulgar o Evangelho enquanto a gente tem tempo. As almas perecem, elas precisam disso. E aí tem um versículo que mexeu comigo, Jesus Cristo. Versículo 14 fala assim, olha, o 13. Desde os profetas até os sacerdotes, todos são impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Eu não estou no computador aqui, não tem nenhuma Bíblia perto. Se vocês puderem, você que tem uma versão diferente, você coloca aqui no comentário para mim. O capítulo 6, o versículo 14. Eu queria saber se é esse versículo que fala assim, olha, curam a ferida do meu povo levianamente. Me fala aí, 6,14. Que uma vez Deus falou tanto comigo sobre essa palavra levianamente.
Eu quero confirmar se é aqui. Gente, olha que coisa grave que Deus está falando aqui com relação ao seu povo. Deus está dizendo assim, ó, aqueles que tinham que vir, que apontar, que confrontar o mal pela raiz, eles curam a ferida do meu povo de forma superficial. Oferecem curativos superficiais para uma ferida que é mortal. É como se uma pessoa chegasse no hospital falando assim, eu tô com câncer de pele. E agora saiu essa ferida. E aí, o que o médico vai falar? Superficialmente que tá aí a ideia? Aí o que o médico vai falar? Não, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um curativo, tá? A gente vai colocar aqui uma pomadinha e vai melhorar. Pode ficar tranquilo. Mas será que não é nada assim mais preocupante não, médico? Será que não tinha que fazer um exame pra ver melhor? O que tá causando? Não! Aqui, ó. Essa pomada aqui é ótima. Ela tem um anestésico. Você vai passar nessa feridinha aqui, ó. Vai pôr um band-aid em cima e tá tudo certo. O que Deus está acusando aqui os líderes? Vocês minimizaram a gravidade da situação. Quando o meu povo estava longe de mim, me oferecendo sacrifícios, longe de mim, de maneira corrupta, o meu povo se voltava para mim, não de todo o coração. E vocês deveriam falar, olha, se voltem de todo o coração, não adianta fazer sacrifício, circuncidem o coração. Não, vocês não. Vocês diziam, não, pode vir do jeito que tá tudo certo, pode ficar assim que tá tudo bem. Isso aí a gente vai colocar um band-aid e vai resolver. Não precisa se preocupar não, que Deus é amor, é só vir no culto, tá? Não esquece de dar o dízimo, que é importante para nós. Eu tô me referindo a pastores ilegítimos, tá? Os lobos em pele de ovelhas, de cordeiro, como Jesus falou. Só vem na igreja, dá o seu dízimo, tá? Não esquece de dar o seu dízimo. E vem na igreja. Mas eu não sei, eu acho que meu coração, eu não sei se eu tô fazendo as coisas do jeito certo. Não, aqui, não preocupa com isso não. Preocupa de fazer as coisas do jeito certo, não, que Deus é amor, tá? Só vem no culto, participa das campanhas de arrecadação de dinheiro e tá tudo certo. O que Deus está dizendo? Esses líderes que deveriam apontar, confrontar com amor, mas que deveriam confrontar o meu povo. Esses líderes que deveriam dizer, olha, seu coração está corrompido, você que está agindo só por religiosidade, essa atitude sua é ímpia, não adianta só vir na igreja, não adianta se você não perdoar. Essas pessoas, esses líderes estão oferecendo um curativo superficial para uma ferida que é mortal. E Deus está dizendo, é necessário tratar a raiz. E quem eu levantei para tratar não está fazendo isso. E aí no capítulo, nós vamos continuar vendo, né? Gente, eu fiquei no sol aqui, meu Deus, esquentou. Mas tá tudo bem. O capítulo 6 continua no versículo 16, Deus dizendo assim para o povo, parem nas encruzilhadas e olhem ao redor, perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho, andem por ele e encontrarão descanso para a vossa alma. Eu amo o texto que fala assim, que nós seremos reparadores de brechas, que nós iremos reconstruir as antigas veredas, os caminhos antigos, o caminho certo. Que muitas das vezes, marcas que foram tiradas, né? Os limites que antes eram estabelecidos e que foram alargados. O que significa isso? A inversão de valores, coisas que antes não eram aceitas, mas que hoje está tudo bem. Não tem problema, não tem nada a ver. Essa superficialidade do evangelho, esse sincretismo onde as pessoas têm vários deuses, mas tá bom, tá tudo certo. O Deus é o mesmo, né? Uma vez eu me deparei com uma pessoa que falou assim, eu sou de tal religião, mas o Deus é o mesmo. Logo eu pensei, eu não sei qual Deus que você serve. Eu sei do que eu sirvo. Agora, se é o mesmo, eu não sei. Eu não sei. Gente, nós temos que sair desse lugar de superficialidade. Amém? Vamos continuar aqui então? É hora da gente voltar para esse antigo caminho, sabe? Porque a Bíblia diz que quando a gente voltar para esse antigo caminho, nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Qual que é o caminho? Jesus é o caminho. Ele diz, vinde a mim, porque eu vos darei descanso para a vossa alma.
Hoje eu acordei de manhã, gente, eu acordei tão feliz com Jesus. Quando eu vi que o sol nasceu, até gravei um vídeo aqui no Instagram, eu vi que o sol nasceu. Eu falei, gente, eu levei minha filha numa aula que saiu, uma aula de informática lá na FAPAM, gratuita, glória a Deus. Levei ela e voltei, tava meio friozinha, aí eu fiz um cafezinho, fui na padaria e comprei um biscoitinho. Gente, Deus é bom demais. E eu falei, gente, é tão bom ter Jesus, a gente acorda com alegria. Eu não sei como vivem as pessoas que não têm Jesus. Que a Bíblia vai dizer assim, olha, aqueles que andam por esse bom caminho encontram descanso para a alma. Eu não sei como é a vida daquele que não segue o Mestre. Deve ser tão triste, gente, pelo amor de Deus. Por isso nós temos que pregar essa palavra. É muito infeliz a vida de quem não tem Jesus. Nós precisamos levar essas pessoas para experimentar o que a gente experimenta. Não é verdade? A Deia falou levianamente. Ah, então é essa passagem mesmo. Vou deixar aqui. Deus já falou muito, muito comigo sobre essa versão, sabe? De tratar a ferida levianamente. Obrigada, viu, Deia? Na João Ferreira de Almeida. Obrigada. Gente, ter Jesus é bom demais. Ter Jesus é bom. Ah, é isso. É simples. O evangelho é simples. Se você estiver na videira, tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, receberei. Jesus falou, tudo o que pedirdes, receberão. Se vocês estiverem em mim, produzirão muitos frutos e tudo que pedirdes, receberão. Jesus fala assim, Deus fala assim no capítulo 6, versículo 20. De nada adianta me oferecerem incenso doce de Sabá. De nada adianta. Fiquem com seu cálamo perfumado, importado de terras distantes. Não aceitarei seus holocaustos, seus sacrifícios não têm aroma agradável para mim. Vocês podem trazer o melhor. Vocês podem vir e trazer o sacrifício de terras distantes, da melhor qualidade física, se ele não estiver junto com um coração disposto, íntegro e reto, que me ama mais que todas as coisas, eu não receberei o seu sacrifício. Ele não tem um aroma agradável para mim. Não adianta nós oferecermos sacrifício para Deus se o nosso coração estiver longe. Ele quer obediência, amém? E aí, no final do capítulo 6, ele vai falar assim, olha, vista de pano de saco e sente-se sobre cinzas. É interessante que ele fala com Jeremias, Jeremias, você vai ser o meu examinador de metais. Você que vai determinar a qualidade do meu povo. Gente, nós como profetas de Deus, a Bíblia diz que o espiritual discerne todas as coisas. Muitas das vezes nós estamos vendo o que está acontecendo na vida das pessoas para adverti-las, não para falar mal delas para os outros, né? Para adverti-la. Amada, olha o 17, versículo 17. Coloquei sobre vocês vigias que disseram, fiquem atentos ao som da trombeta. Meu Deus! Vocês, porém, responderam, não vamos prestar atenção. Olha a trombeta, né, Deia? A trombeta vai soar. Enquanto ela não soa, nós somos esses vigias que ficam nos muros dizendo, vai soar a trombeta, se preparem, Jesus está voltando, é tempo de arrependimento, tempo de mudança de vida. Mudança de mente, não se acostumem aos padrões dessa terra, sejam transformados. Ah, Jesus, isso é muito forte, meu Deus. Então, no final do capítulo 22, do capítulo 6, no versículo 26, fala, vista-se de pano de saco e sente-se sobre cinzas. Isso significa se arrepender. Vestir um pano de saco, imagina que nós temos essa roupa, é como se a gente fosse trocar essa roupa física, que fala de uma aparência, daquilo que eu posso comprar com o meu dinheiro, e declarar, olha, eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu não sou ninguém. Sentar-se sobre as cinzas tinha essa conotação de humilhação, eu sei que eu sou pó. Então eu vou me arrepender das minhas ações, eu vou declarar que eu preciso dele. É essa mensagem que Deus está dizendo para o povo, olha, vocês têm que se arrepender. No final, Deus chama o povo de Israel de prata rejeitada. Por quê? Porque as impurezas não saíram do metal. Então, Deus as rejeitou. O capítulo 7, para a gente poder terminar, é um capítulo muito forte que nos faz uma alusão ao próprio Jesus. Jeremias está sendo um tipo de Cristo aqui. Por quê? Porque Deus mandou Jeremias ir lá para o templo. Gente, isso aqui é um lugar mais perigoso para Jeremias ir. Ele foi lá direto onde estava ali o covil dos ladrões.
Ele foi exatamente para onde estavam se reunidas as pessoas mais corrompidas da liderança espiritual e religiosa de Israel. Deus levou ele para o templo. Quando ele chega lá no templo, Deus manda ele lá, ele vai até a entrada do templo do Senhor e proclama a mensagem ao povo. E ele diz: ó Judá, ouça essa mensagem do Senhor, escutem todos vocês que adoram nesse lugar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se vocês abandonarem seus maus caminhos, deixarei que fiquem em sua própria terra. Não se deixem levar pelos profetas que falam: esse é o templo do Senhor, o templo do Senhor. Como se apenas a presença de Deus ali com a Arca da Aliança garantisse segurança a eles. E não apenas uma vida de obediência. E não juntamente com isso uma vida de obediência. Não adianta tratar a presença de Deus como um amuleto. O templo do Senhor está aqui, estamos protegidos. Deus está dizendo: não se engane com essa mensagem. Não acredite que só porque você tem uma religião que você coloca lá no IBGE evangélico que você está protegido. Você precisa ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. Imagina, gente, que a Arca da Aliança estava lá. E mesmo assim o povo foi destruído, o templo foi queimado, as muralhas se tornaram um monte de ruína. Deus está dizendo: não acreditem nessa mensagem, não. Mas antes... Contudo, só serei misericordioso se vocês abandonarem seus pensamentos e atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça. Se vocês abandonarem seus pensamentos e atos perversos. Se vocês começarem a tratar uns aos outros com amor fraternal, como diz a Escritura, tanto no Novo Testamento. Se vocês pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, se pararem de cometer homicídio, se deixarem de prejudicar a si mesmos ao adorar outros deuses, aí eu permitirei que vocês fiquem nessa terra. Deus estava dando uma chance para eles. Olha como que Deus é Deus de misericórdia, é longânimo. Povo de Israel, se vocês abandonarem seus líderes, eu vou ser misericordioso. E tudo que eu estou falando através do profeta Jeremias não vai acontecer. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Eu darei essa chance, tudo que eu falei até agora, da ira vindoura, do cerco, da morte, da destruição, eu não vou deixar acontecer se vocês se arrependerem. Estou dando uma oportunidade. É isso que Deus está falando para todos nós. Vocês são pecadores, mas vocês ainda estão numa janela de oportunidade. Meu filho ainda não voltou. Vocês têm a oportunidade de reconhecê-lo como Senhor da vida de vocês. E se aceitarem a Jesus como seu Salvador, se viverem uma vida de acordo com a tua palavra, com a palavra dele, com as coisas que ele ensinou, vocês serão poupados. Graças a Deus. Poupados da ira vindoura. E é muito lindo porque ele começa a falar assim: olha, não se deixe enganar por falsas promessas e conversas inúteis. Vocês acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir, queimar incenso para Baal e para todos os seus outros novos deuses, depois vir aqui se apresentar diante de mim e do meu templo e dizer: estamos seguros? Vocês acham mesmo que podem viver uma vida assim? Totalmente de qualquer jeito. Depois vai no culto domingo à noite e pensa que Deus vai guardar toda semana porque foi no culto domingo à noite. Para depois continuar seus atos pecaminosos. Eu falei que é muito linda porque é isso que eu queria falar. Porque aqui é como se o profeta tivesse falando daquilo que o próprio Senhor Jesus faria lá na frente. Lembra quando Jesus foi no templo, virou as mesas, fez um chicote lá, expulsou os cambistas, aqui eles estavam vendendo lá? Jesus cita isso aqui, olha. Vocês mesmos não reconhecem que este templo que leva o meu nome se transformou em um esconderijo de ladrões ou um covil de ladrões? Certamente vejo todo o mal que acontece nele. Eu, Yahvé, falei. Deus está dizendo: eu estou vendo o que está acontecendo aqui. Vocês transformaram o meu templo em um covil de salteadores. E então nós vamos entender que Deus, ele vê o que acontece. Por isso que quando Jesus vai lá no templo, ele não... vamos fingir que tá tudo bem, que tá tudo certo aqui. Não, ele confrontou com a verdade o pecado do povo. Mesmo que usando daquilo, né, os fariseus
usando dessas e de falso testemunho também, levaram Jesus preso, né? Para que se cumprisse toda a palavra e nós pudéssemos ser salvos pelo seu sangue. Jeremias, aí tem uma passagem que é importante, que a Bíblia vai dizer assim: Jeremias, não interceda mais por esse povo. Não chore nem faça orações por eles. Não suplique para que eu os ajude, pois eu não o ouvirei. Meu Deus, isso é muito forte. Porque embora Deus está abrindo uma janela de oportunidade aqui, nós vamos entender que Deus está dizendo para Jeremias, agora o que eu falei vai se cumprir. Não adianta mais nem que você interceda por esse povo. Isso é muito profundo, meu Deus. Olha, Jeremias, você não vê o que estão fazendo? As crianças juntam lenha e os pais acendem fogo para sacrifício. As mulheres preparam bolo para a rainha dos céus. Além disso, apresentam ofertas derramadas para outros deuses. Eu tenho razão para estar irado, Jeremias. Aí olha o que a Bíblia diz. Acaso é a mim que eles prejudicam? Não. Na verdade, prejudicam a si mesmos para a sua própria vergonha. Às vezes, quando a gente faz alguma coisa, a gente pensa assim, ai, Deus deve ficar chateado comigo, porque eu poderia ter feito assim. Deixa eu te falar, quando a gente peca, a gente não afeta a santidade de Deus. Quando a gente peca, a gente prejudica a si mesmo, a nós mesmos. É a nós mesmos. Nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Não é aquilo que é como que eu vou afetar o trono. Eu não afeto o trono de Deus. O problema é como que o meu pecado me afeta espiritualmente, me prejudica, porque Deus me criou para comunhão com Ele. As pessoas não conseguem perceber que enquanto elas correm atrás de ídolos inúteis, elas se tornam inúteis juntamente com seus ídolos. Quando elas correm atrás do dinheiro, daquilo que o dinheiro pode comprar, e mesmo assim não tem satisfação plena, são infelizes, são famílias que necessitam de amor, extremamente problemáticas. Muitas famílias, gente, que tá cheia de dinheiro na casa deles, mas que não tem a menor alegria. Na menor alegria. Não nos deixamos enganar. Não é o dinheiro que vai trazer a alegria. Não são os ídolos que vão nos trazer a verdadeira paz. É o Senhor. E aí Deus continua falando, né, que obedeçam. Aí uma parte interessante no final do capítulo 7, que Deus vai falar assim, olha, quando eu tirei vocês do Egito, eu não dei para vocês a lei apenas para que fosse um conjunto de regras para vocês seguirem. Não, eu disse, obedeçam o que eu digo e eu serei o seu Deus. Obedeçam os mandamentos. Não adianta a gente fazer o ritual e não obedecer os mandamentos. Não adianta vocês virem aqui sacrificar e cometer adultério, e cobiçar o próximo, e profanar o nome do Senhor, e mentir, e matar, que é o que Deus está falando. Não amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, né? Então Deus está dizendo, quando eu tirei vocês do Egito, versículo 22, não eram ofertas e holocaustos que eu queria de vocês. Eu queria que vocês me obedecessem. Amém? E aí, no final do capítulo, vai falar de tudo que o povo fez. O povo sacrificou filhos para Moloques, o povo colocou ídolos no templo, dentro do próprio templo. Eles colocaram ídolos detestáveis. Quando a gente vai pesquisar, a gente vai ver que muitas pessoas adoravam ao Deus Sol dentro do templo. As pessoas faziam sacrifícios a outros deuses, mesmo dentro daquela própria construção que abrigava a arca, que representava a presença do Senhor. Amém? Final do capítulo 7, uma mensagem de juízo, que vai falar, olha, não vai ouvir mais voz de noivo e noiva. Essa alegria que vocês estão tendo, vocês que hoje estão aí se maquiando, se perfumando, vocês que estão aí se arrumando, que estão felizes, que vão para suas festas, enquanto eu choro pelo povo, deixa eu dizer, vai chegar um dia que eu vou acabar com os cânticos alegres e os risos nas ruas de Jerusalém. Já não se ouvirá mais a voz de noivo e noiva. E quando a gente fala de noivo e noiva, a gente sempre vai ver essa conotação da igreja, né? A igreja e o cordeiro, que é a alegria plena, a consumação de todo o evangelho, né? O encontro do noivo com a noiva. E Deus está dizendo, se vocês continuarem desse jeito, vai chegar o dia em que a alegria vai ser tirada.
E nós acabamos assim a live de hoje com esses 4 capítulos que nós meditamos, né, do 4 até o 7. E eu espero que tenha sido edificante para a vida de vocês, assim como foi para mim. Eu agradeço a todos que ficaram aqui até o final. Obrigada, Cacá. Obrigada, Rose. Obrigada, Deia. Obrigada, mãezinha. Obrigada, Marília, Chiquinha e Tia Mar. Obrigada por terem ficado até o final. Eu espero que tenha sido edificante para vocês. Sobretudo, que eu não quero esquecer dessa leitura não vamos tratar a ferida do povo levianamente, superficialmente. É hora de confrontar as pessoas com amor, mas com a palavra, porque o tempo está próximo. Amém? Obrigada, gente. Amém. Foi bênção, né? Glória a Deus, o Senhor é bom. Amém, Deia. Eu fiquei pensando que você falou comigo quando você veio aqui em casa, assim, como que você tem palavra para todos os dias, né? E o Senhor me lembrou que fala assim, que Deus é aquele que dá o pão pro que come e a semente pro que semeia. Então, todas as vezes que eu venho pra live para semear, porque eu me disponibilizei para semear, Deus me entrega a semente. E isso é lindo, gente. Às vezes a gente não faz porque acha que não vai conseguir. Mas quando a gente se disponibiliza para fazer, Deus então envia o recurso necessário. Ele não envia o recurso para depois, né? Para depois a gente ir. A gente vai e depois ele envia o recurso, porque é pela fé que nós andamos. Amém? Beijo, que Deus abençoe e até amanhã, se assim Jesus permitir. Com Deus.